Há um ano, o Golden State Warriors colocou 54 milhões de dólares na mesa para Jonathan Kuminga, totalmente garantidos. Ontem, ele assinou por 13 milhões. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Ninguém obrigou Kuminga a fazer isso. Ele tinha mais dinheiro na mesa ontem também, e passou reto por ele. Foi o Shams quem revelou a notícia ontem. 2 anos, 13 milhões de dólares com o Minnesota Timberwolves, com opção de jogador no segundo ano. Ele vai começar na posição de ala pivô ao lado de Anthony Edwards e LaMelo Ball. E prestem atenção nessa parte, porque é a que mais importa. Ele escolheu esse contrato em vez da proposta do Lakers, que oferecia mais de 12 milhões por ano ao longo de 3 temporadas, além de propostas do Chicago Bulls e do Portland Trail Blazers. Ele abriu mão de mais dinheiro de propósito, porque, segundo o Shams, tudo girou em torno de controle. Ele queria um contrato curto para voltar ao mercado de free agents mais rápido. É exatamente a mesma palavra usada pelo entorno dele um ano atrás, quando recusou o Warriors. A mesma palavra, o mesmo motivo, e isso já custou 40 milhões a ele. Hoje vamos mergulhar nessa história, porque Jonathan Kuminga insiste em apostar em si mesmo, e isso parece estar se voltando contra ele. Galerinha, estamos na corrida para 100 mil inscritos e vamos um passo de cada vez. Tá faltando apenas 300 inscritos para chegarmos a 91 mil. Então se você curte aqui os conteúdos aqui do canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, o seu like é bastante importante para divulgar o conteúdo e ativa o sininho para você não perder nada dessa off-season e de tudo quando a temporada da NBA começar, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, tamo junto. Vamos voltar para o verão de 2025, porque é ali que essa história realmente começa. Jonathan Kuminga é agente livre restrito, tem 22 anos e está saindo da melhor sequência de basquete da carreira dele. Numa série de segunda rodada dos playoffs contra o Minnesota Timberwolves, Steph Curry sofre uma lesão no tendão da coxa logo no jogo 1, e Kuminga se torna o melhor jogador do Warriors naquele momento. 30 pontos no jogo 3, acima de 20 pontos em cada um dos últimos 3 jogos, médias de 15 pontos por noite, 48% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40% das bolas de 3 ao longo de toda a campanha. O cara estava trocando socos diretamente com Anthony Edwards. Com esse currículo em mãos, o empresário dele entra no escritório do Golden State Warriors e argumenta que Kuminga é uma estrela e deveria ser pago como uma. Segundo a ESPN, o valor pedido girava em torno de 30 milhões de dólares por ano, caindo para 20 milhões caso o contrato tivesse a opção de jogador em vez de opção de equipe. Essa foi basicamente toda a briga. Quem decide quando o contrato termina. E o Warriors não estava fazendo proposta baixa. 2 temporadas por 45 milhões com opção de equipe, depois 3 temporadas por 75 milhões, também com opção de equipe. E veio a que mais me incomoda. 3 temporadas, 54 milhões de dólares totalmente garantidos, mas sem nenhuma opção. 18 milhões por ano, garantidos aos 22 anos de idade. E Kuminga disse não para tudo isso. E olha, dá para entender o lado dele. Opção de equipe significa que o time é dono de você. Opção de jogador significa que você é dono de você mesmo. Isso é motivo real de briga. Mas essa novela se arrastou tanto que Joe Lacob voou até Miami só para sentar numa sala com ele. Kuminga chegou a pular o Media Day. E um dia antes do prazo final, assinou exatamente o contrato que vinha recusando o verão inteiro. 2 anos, 48,5 milhões de dólares, segundo a ESPN, com o segundo ano sendo opção de equipe de 24,3 milhões. Justamente aquilo que dizia que jamais aceitaria. E o Shams relatou que ele preferiu esse contrato aos 75 milhões, porque isso lhe daria mais controle. No primeiro dia de volta aos treinos, alguém perguntou se aquilo era uma aposta nele mesmo, e a resposta foi: eu não diria isso, mas posso te dizer que apostei em mim mesmo é ajudar a gente a ganhar um campeonato. 2 meses depois, Kuminga estava fora da rotação. 20 jogos, 13 como titular, 12 pontos por noite. Essa foi a temporada inteira dele em Golden State no ano passado. Do fim de novembro ao fim de janeiro, entrou em quadra em apenas 7 dos 38 jogos. 7. Um cara que tinha feito 30 pontos num jogo de playoffs 6 meses antes, estava de terno no banco durante o mês inteiro. O vazamento conta tudo sozinho. Bem quando ele se tornou elegível para ser negociado, em janeiro, surgiu um relato de que Steve Kerr nunca quis Jonathan Kuminga no elenco. Kerr queria Franz Wagner no draft de 2021, que acabou indo uma escolha depois para o Orlando Magic e hoje está num contrato de 5 anos e 224 milhões de dólares. Vocês acham que esse relato simplesmente caiu do céu? Alguém dentro daquele prédio queria que isso viesse à tona. No dia 15 de janeiro, primeiro dia em que podia fazer isso, Jonathan Kuminga pede a troca. 4 dias depois, Jimmy Butler rompe o ligamento cruzado contra o Miami Heat. E aí você pensaria que as coisas mudariam. Os minutos na posição de ala pivô estavam prestes a se abrir, e dava para fazer um baita dinheiro na free agent seguinte se ele simplesmente entregasse a resposta em quadra. Mas acontece algo estranho. Jonathan Kuminga não joga 1 minuto naquele jogo. Steve Kerr é questionado depois se voltaria a usá-lo, e responde: claro, com certeza. 3 dias depois, Kuminga sofre uma contusão óssea em Dallas, e pronto. Ali termina a passagem dele como jogador do Golden State Warriors. No dia 4 de fevereiro, o Warriors passa a semana correndo atrás de Giannis Antetokounmpo, recebe um não e vira o jogo na mesma noite. Kuminga e Buddy Hield vão para o
Atlanta Hawks em troca de Kristaps Porzingis, um pivô com contrato expirando em 30 milhões de dólares, que havia jogado só 17 partidas na temporada e não pisava em quadra desde 7 de janeiro. Kuminga teria ficado surpreso com o destino. Ele queria sair, só não imaginava que sair significaria ir para o Atlanta Hawks. O cara tinha 278 jogos como jogador do Warriors, ganhou um anel como calouro, e o retorno pelo time dele foi um pivô machucado no contrato prestes a vencer. Agora compara isso com os 54 milhões de dólares que ofereceram a ele poucos meses antes. No começo, parecia que o Golden State ia se arrepender dessa troca. Na estreia dele pelo Hawks no dia 24 de fevereiro, Jalen Johnson se machuca ainda no primeiro quarto e Kuminga marca 27 pontos numa vitória acachapante. O cara estava enterrando, acertando bola de 3, sorrindo. Era o mesmo jogador que tinha destruído o Minnesota nos playoffs. Ele voltou, oficialmente, por uma noite. Na temporada completa, ele jogou 36 partidas, com médias de 12,2 pontos, 5,6 rebotes, 46% de aproveitamento dos arremessos de quadra e 33% nas bolas de 3. Vale lembrar, o aproveitamento dele na carreira em Golden State era de 50%. Ou seja, no único ano em que precisava provar que era um jogador de 30 milhões de dólares, ele foi menos eficiente do que nunca e jogou menos da metade das partidas. O Atlanta Hawks se classificou para os playoffs e caiu diante do New York Knicks em 6 jogos. No dia 29 de junho, o Atlanta recusa a opção de jogador dele, de 24,3 milhões de dólares. Estavam a 3,8 milhões da linha do Luxury Tax. Olharam os números e decidiram passar longe. Um time de playoffs avaliou Jonathan Kuminga em 24 milhões e disse não. Foi nesse dia que o valor de mercado dele ficou definido. Tudo que veio depois foi o resto da liga simplesmente concordando com o Atlanta Hawks. O que nos leva ao Los Angeles Lakers. Eles tiveram um off-season de montanha-russa, mas vamos focar na parte que envolve Kuminga. No exato momento em que ele ficou disponível, o Lakers já estava no telefone com ele. No dia 30 de junho, Rob Pelinka e J.J. Redick colocaram ele numa videochamada. Segundo Anthony Slater, a proposta era: venha começar ao lado de Luka Doncic, vamos espaçar a quadra, vamos rodar você em pick and roll com o melhor passador vivo. E Jonathan Kuminga gostou da ideia. Segundo Brad Siegel, a primeira proposta em julho foi cerca de 10 milhões de dólares por ano. O entorno dele queria 25, então recusaram. E o Lakers foi gastar o resto do dinheiro em outros nomes, incluindo Kevin Looney por 3,9 milhões de dólares e passou os 2 meses seguintes tentando achar um caminho de volta. E aqui está o problema: o Lakers está travado no hard cap da primeira linha do apron, sem dinheiro disponível. A única forma de conseguir Kuminga era um sign and trade com o Atlanta Hawks, que tem regras, mínimo de 3 temporadas e, segundo Brian Windhorst, sem opção de jogador. Ou seja, a única coisa que Kuminga queria, uma porta de saída, era justamente o que o Lakers não podia oferecer. Além disso, o Atlanta Hawks estava abaixo da linha do Luxury Tax e não tinha motivo para aceitar receber salário de volta. Eles não queriam Jared Vanderbilt. Isso virou uma negociação de 3 times, com o Lakers oferecendo Jaden Hardy ou Dalton Netsch, além de escolhas de draft, só para convencer o Atlanta a topar. Em agosto, segundo Chance, eles levaram a proposta de mais de 12 milhões por ano em 3 temporadas. Mesmo assim, Kuminga optou pelo Minnesota Timberwolves, mesmo que isso significasse uma garantia menor. E aí, onde isso deixa o Lakers? Luka Doncic, Austin Reeves, Walker Kessler e Quentin Grimes são 4 dos 5 titulares. A quinta vaga, na posição de ala pivô, está vazia. As opções no elenco são Jared Vanderbilt, que vem tentando dispensar a off-season inteira e teve média de 4,4 pontos na temporada passada, Jake LaRavia, Sandro Mamukelashvili, que precisa de reserva de pivô, e Dalton Deaton, jogador de segundo ano. Basicamente é isso. Luka Doncic e Austin Reeves precisam de alguém que finalize os pick and rolls do lado de Walker Kessler. E o cara que passaram 2 meses tentando recrutar, acabou de aceitar menos dinheiro para jogar ao lado de Anthony Edwards. Eu sei que os torcedores do Lakers vão dizer: pelo menos não demos escolhas de draft por um cara cujo próprio mercado diz que vale 6 milhões de dólares. É justo, mas eles continuam acima do limite do elenco. Ainda precisam movimentar alguém, só que agora sem Kuminga como resultado disso. A perseguição inteira era o plano do elenco, e essa perseguição terminou oficialmente. Fiquem de olho no Minnesota Timberwolves nos próximos dias. Com essas outras portas se fechando, o time pode fechar esse negócio, contratar Jonathan Kuminga. Vamos ler esse contrato com atenção, porque a estrutura é a própria história aqui. 2 anos, 13 milhões de dólares com opção de jogador no segundo ano. Praticamente um 1+1. Ele joga essa temporada pelo valor do Taxpayer Mid-Level Exception, algo em torno de 6,5 milhões, e em junho do ano que vem decide. Se for um ano bom, recusa a opção e vai para Free Agency aos 24 anos. Se for ruim, aceita a opção e embolsa os outros 6,5 milhões. Segundo Chance, o motivo dele foi querer um contrato mais curto e mais controle sobre o próprio futuro. Vamos comparar essas duas off-seasons. Em 2025, o Warriors ofereceu 54 milhões garantidos. Ele disse não porque queria controle e terminou com uma temporada aos 22 anos e uma opção de equipe recusada. Em 2026, o Lakers ofereceu mais de 12 milhões por ano em 3 temporadas, algo como 36 milhões garantidos. Ele disse não de novo por controle e terminou com 6,5 milhões e uma opção de jogador. Essa obsessão com controle já custou mais de 50 milhões de dólares em 14 meses. E aqui, este é o detalhe que ninguém está falando. Digamos que ele jogue bem e recuse a opção em junho. O Minnesota praticamente não vai poder pagá-lo.
Depois de uma única temporada, o time só teria o chamado non-bird rights, ou seja, só pode oferecer cerca de 120% do salário atual dele sem espaço no teto salarial, abaixo de 8 milhões. Então, em quem ele está realmente apostando? Em outro time ter espaço no teto no próximo verão, e os times com espaço nessa época costumam ser justamente os que acabaram de ter uma temporada ruim. Ou seja, toda essa aposta se resume a um bom ano como terceira ou quarta opção no Minnesota vai convencer um time ruim a pagar 25 milhões a ele. É basicamente essa jogada inteira de Kuminga. Eu entendo porque o Minnesota fez isso. Edwards puxou ele pessoalmente, e o time precisava disso. Trocaram Julius Randle para o Brooklyn Nets em junho e depois mandaram Naz Reid para o Charlotte Hornets na troca envolvendo LaMelo Ball. As duas peças na posição de ala pivô desapareceram no único mês, e o plano B ali era Trey Lyles. Tapou-se o maior buraco de um time competitivo por 6 milhões de dólares e nenhuma escolha de draft. A história por trás disso também é curiosa. Em fevereiro de 2020, o Minnesota Timberwolves trocou Andrew Wiggins para o Golden State Warriors por D'Angelo Russell, jogando junto uma escolha de primeira rodada de 2021 que caiu na 7ª posição, usada pelo Warriors para escolher Kuminga. O Minnesota trocou justamente a escolha que virou ele. Viu ele fazer 30 pontos contra ele nos playoffs e agora acabou de assiná-lo pelo Mid-Level Exception. A história fechou o ciclo. Aqui está uma opinião sobre essa situação. E eu tenho duas leituras que não necessariamente concordam entre si. A primeira é que o Minnesota acabou de fazer uma das melhores contratações de valor da off-season. Não contando, claro, LeBron James indo para o Philadelphia. Sem escolhas de draft, sem dinheiro e com um buraco enorme na posição dela pivô, conseguiram um jogador de 23 anos que já fez 30 pontos no jogo de playoff pelo preço de um reserva de pivô. Se ele entregar a versão do Atlanta Hawks ao lado de Edwards e LaMelo Ball, já é um roubo. Se entregar a versão dos playoffs, essa é a contratação da off-season inteira. Mas a segunda leitura é que Jonathan Kuminga continua atirando no próprio pé. Ele vai bater na mesma parede de novo dentro de um ano. Os aprons do teto salarial não vão desaparecer no julho que vem. E ele vai passar a temporada inteira como terceira ou quarta opção num time em que a bola vive nas mãos de outros dois jogadores. Isso é ótimo para o Minnesota, mas é uma forma péssima de provar que merece um contrato máximo. Ele aposta que um ano no papel pequeno vai render o mesmo pagamento que 2 anos como titular em Golden State nunca renderam. E para ser justo com ele, o mercado está quebrado para todo jogador jovem agora. Ele completa 24 anos em outubro. No verão passado, Ken Thomas aceitou uma qualifying offer de 6 milhões. E a negociação de Josh Giddey se arrastou até setembro. Todo mundo da idade dele foi espremido. Pode culpar Steve Kerr se quiser, mas o novo acordo coletivo fez mais estrago no mercado dele do que qualquer técnico jamais faria. Então o que é isso afinal? É o mesmo erro cometido 2 vezes? Ou é simplesmente um homem que quer de verdade ter controle sobre o próprio destino? Aqui está a minha opinião. Kuminga já fez essa aposta antes, e eu acho que ele vai perdê-la de novo. Se fosse eu no lugar dele, eu simplesmente teria aceitado o dinheiro e assumido o meu papel no Golden State Warriors. É uma situação difícil, porque historicamente sim, ele teria recebido um contrato do tamanho do de Franz Wagner se isso fosse 6 anos atrás. Mas infelizmente, o novo acordo coletivo prejudicou jogadores jovens e talentos que ainda não confirmaram todo aquele potencial em quadra. E por isso, eles não estão mais sendo pagos em excesso como antes. E parece que Jonathan Kuminga simplesmente se recusa a aceitar essa realidade. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Tamo junto. Falou!